Fala aí, pessoal do canal Amor e Paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, todo mundo na paz aí, né? Entrou agora dezembro, para mim é um dia muito especial, eu adoro Natal. Sei que a data de comemoração, dia 25, não é a data correta do nascimento de Cristo, mas é o nosso simbolismo, né? A gente comemora como se fosse o nascimento do Messias, né? Que chega para curar o pecado do mundo, não é verdade? Então, para mim é uma data muito bacana, muito comemorativa. A minha família gosta muito, eu costumo arrumar a casa toda, coloco lá uma árvore de Natal bem grande, luzes, né, e tudo. Eu acho muito legal, porque quando entra a partir do 1º de dezembro, para mim chega uma paz maravilhosa que eu sinto aqui dentro do meu coração, que eu acho que é o sinal do Senhor, né? E Ele toca todo mundo da forma dele, do jeito dele, cada um também interpreta da sua forma. Eu interpreto da minha forma como uma alegria, uma felicidade muito grande e uma sensação espiritual muito fora do comum. Então, para mim, o Natal hoje tem um significado, hoje não, desde que eu me entendo como gente, o Natal sempre teve um significado muito importante na minha vida, né? Então, religiosamente falando, independente de qual religião, vale a pena curtir o Natal, fazer uma ceia bacana, né, orar, louvar ao Senhor, se sozinho, se com seus filhos, com a sua esposa, com a família, com amigos, né, que seja de uma forma alegre e que a gente possa emanar amor e paz aí para todos, né? Bom, gente, em princípio aí se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, se inscreve ainda, dê o like, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? E lembrando sempre a vocês que o objetivo do canal não é número maior de likes, não é número maior de seguidores. O objetivo do canal simplesmente é ajudar o próximo, ajudar você, ajudar a mim mesmo com as leituras e com a maneira como eu estou levando isso para vocês. Eu aprendo muito também, e fazer com que a humanidade possa enxergar a realidade divina de uma forma diferente, né? Onde a gente não viva só no mundo material, onde que eu vejo muita ganância, muita vaidade em cima daquilo que não se leva quando se parte daqui para a verdadeira casa do Senhor, não é verdade? Então hoje nós vamos falar aqui sobre Isaías, né? São passagens interessantíssimas, né? Nós temos aqui, eu vou até dar uma lida aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, deixa eu botar o óculos que eu não enxergo nada sem ele. Deixa eu pegar aqui no início, e aí a gente já fala exatamente, até para vocês poderem compreender também. Aqui tem Cânticos e estamos aqui em Isaías, né? Chegamos aqui, Isaías. Bom, como está aqui, Isaías foi um profeta do século 8, né? E o livro de Isaías, né, é o primeiro das profecias, né, profetizadas no cânon hebraico, onde Isaías aí já em seu livro ele já, como método de premonição, ele já anuncia a vinda de um Messias para uma renovação e a vinda de uma nova era. No seu livro ele fala sobre essa condição da chegada do Messias. Em várias passagens ele deixa entender que virá um novo Messias para curar o pecado do mundo. Isso está na própria Bíblia. Mas o engraçado é que muitos aí não vão entender: poxa, Marcelo, mas você está falando do Antigo Testamento, que Isaías é antes de Cristo. Sim, 8º século antes de Cristo. E como funciona isso? Tá? Como profeta, ele já profetizava que viria um Messias, né? E o Messias seria Jesus, né, de Nazaré. E aqui temos a passagem aqui, e vamos fazer essa analogia dessa passagem aqui da palavra de Deus, Deus falando aqui no livro de Isaías. Vamos lá, Isaías 54:13, tá? 54:13, mas no parágrafo 56, tá? Assim diz o Senhor: guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima a chegar. Olha só o que diz Deus, tá? Guardai o direito e praticai a justiça, tá? Porque a minha salvação está próxima de chegar.
Aqui já é uma anunciação de que algo vai acontecer depois e que viria alguém para fazer essa salvação do povo, não só o povo de Israel, mas o povo da terra, porque Deus já vinha lutando muito para salvar o povo de Israel, para libertar o povo de Israel dos povos do Egito, dos assírios e de uma série de outras povoações naquele território ali, onde lutavam para tentar dominar Israel, e Deus queria sempre livrar o povo de Israel daquela maldade toda, um momento de muitas guerras, né, muitas mortes, perdas absurdas, né, abuso das mulheres, estupro, né, matança de crianças. Tudo isso aconteceu nesse período de Davi para cá, até antes de Davi também. Muitas coisas aconteceram ruins para a humanidade naquele momento. E aí Deus, depois de Isaías, ele começa a ter um discurso diferente, já pronunciando a vinda de um Messias. E isso está tudo no livro de Isaías, livro esse que é muito utilizado no Novo Testamento, né, como a promessa do enviado do Senhor, que é o Jesus, para poder curar o pecado do mundo. E diz o Senhor assim, né, guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima de chegar, a minha justiça a ser revelada. Abençoado é o homem que faz isto, e o filho do homem que agarra-se a isso, que abstém-se de profanar o Shabat e guardar sua mão de fazer qualquer mal. Então ele revela de novo aqui, tá? Ele diz aqui de novo, e minha justiça a ser revelada. Abençoado é o homem que faz isso e o filho do homem que agarra-se a isso. Ou seja, a minha justiça será revelada. Qual é essa justiça que Deus quis colocar aqui nessa passagem, né, no parágrafo 56 aqui do livro de Isaías, né? O que Deus quis dizer com isso? Ele quis dizer que a salvação estava próxima, que já estava próxima de chegar. E quem é a salvação? É o Salvador, é o Jesus, é o Messias, é o enviado de Deus. Tanto é que nós podemos observar hoje, pessoal, se você fizer uma analogia, uma comparação do Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vê que, em termos de teoria escrita aqui, do que está no livro da lei, que é a Bíblia, né? Você vê que o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito severo, punitivo. E o Deus do Novo Testamento é um Deus mais pacificado, um Deus mais brando. E muitas das vezes as pessoas me perguntam, né, Marcelo, por que você fala muito sobre isso? E por que Deus também no Antigo Testamento era tão severo? E aí a gente entra nesse pormenor aqui para poder explicar um pouquinho a vocês, não que eu saiba tudo sobre a Bíblia, não sei praticamente nada, mas o pouco que eu sei eu tento compartilhar com vocês, tá? Então no Antigo Testamento, Deus era severo por conta das guerras, porque Deus, quando criou o mundo, né, quando ocorreu as questões todas lá em Gênesis, né, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, por objetivo de que o homem pudesse criar, né, deu livre-arbítrio, que o homem pudesse amar e que o homem pudesse fazer valer aquilo tudo que fosse de bom dentro do seu corpo material, né, e dentro do seu espírito. Que Deus cria o espírito e depois cria o homem. E aí a junção de homem e espírito, né, é o ser humano que desenvolve a humanidade baseada no seu livre-arbítrio. Então, o que o homem faz diante do seu livre-arbítrio? O homem começa a experimentar, né, as delícias do mundo material. E aí o próprio homem cria a sociedade. E a sociedade é criada com poderio, onde muitos homens querem ter ali o poder, dominar determinadas terras e territórios. E aí começa a se formar aí as cidades, né? E aí começa a ter as guerras, porque um quer tomar a cidade do outro, né? Porque um quer ser mais poderoso que o outro. Um cria o rei, o outro cria a rainha, e aí o rei e a rainha é o que comanda um território. E aí cria-se os impostos, e aí você começa a taxar o povo, começa a escravizar o povo começa a ser maltratado pelos seus líderes, e aí Deus se revolta. Quando Deus se revolta, manda os seus enviados, como veio Davi e muitos outros que vieram, enviados por Deus, né? Até Moisés, né,
também para guerrear. Só que Moisés veio com uma ideologia diferente, de trazer aqui os mandamentos para que o povo pudesse seguir aqueles mandamentos e ainda assim serem salvos pelas normas de Deus. Ainda assim Deus tenta com Moisés de uma forma branda e não consegue. O povo continua ali, né, guerreando, brigando por aquilo que não tem como levar quando morre. E aí vem Davi, guerreia também bastante, e aí a coisa começa a mudar com o filho de Davi, Salomão, que se torna rei, edifica o templo do Senhor, né? Porque ele não tinha as mãos sujas de sangue. Salomão não guerreou, não matou. Então Salomão é um agraciado de Deus, e quando Deus pergunta a Salomão o que ele mais queria, né, Salomão diz que só queria sabedoria, né? Então aí vem a história se delineando ao longo do tempo. Chegamos a Isaías, onde é um profeta que relata exatamente a vinda do Messias nas suas escrituras, né? Ele já previamente já estava anunciando a chegada de um Salvador, e Deus fala que a salvação estava próxima de chegar no livro de Isaías 56. Então, pessoal, o que nós entendemos com tudo isso? Que Deus tentou várias vezes com os enviados dele salvar o mundo, salvar a humanidade do pecado do mundo. O pecado que o próprio homem criou. Porque Deus não criou a ganância, Deus não criou o orgulho, Deus não criou a vaidade, Deus não criou o materialismo. As coisas necessárias para a vida humana foram criadas por Deus, como o alimento, os animais, né? As plantas. Então Deus cria o homem dentro de uma seara de amor e paz. Só que o homem, com sua capacidade de inteligência, o que ele faz? Ele, ao invés de utilizar tudo isso para o lado bom, benéfico, ele cria situações de poder, de domínio, de poderio com seu livre-arbítrio, que foi a opção que Deus deu a eles, né? Deu ao homem. E aí a gente entra numa seara muito importante, interessante, que todo mundo fala, poxa, mas já que Deus criou o homem, por que Deus então não acaba com toda a maldade do mundo, né? Porque Deus não guerreia, não combate o diabo para acabar com a maldade, para que o homem viva na seara do amor e da paz? Mas a coisa não é bem assim, porque Deus cria a regra, cria o que é bom, tem os 10 mandamentos e aquilo que tem que ser seguido, né, pelos homens aqui da terra. Mas os homens da terra têm o livre-arbítrio, têm o poder de decisão, porque o que seria do homem se fosse comandado 100% por Deus? Meros robôs. E não é isso que Deus queria. Deus queria que a humanidade crescesse, que o homem criasse, que evoluísse, mas que coisas do bem fossem criadas para o bem, e coisas que pudessem fazer o mal fossem aniquiladas e não fossem desenvolvidas. Eu dou um exemplo bem claro para vocês aqui, né? A energia nuclear, né? Então o homem cria a energia nuclear, ele descobre a energia nuclear, e isso poderia ser utilizado como uma forma benéfica, né, de evolução da sociedade. Mas ainda assim o homem cria as ogivas nucleares com essas energias, que são bombas atômicas que podem destruir a sua própria existência. Qual homem que cria a sua própria destruição? Esse é o questionamento, né? Deus é tão misericordioso que ainda assim ele perdoa esse homem, e ele dá a oportunidade para que o homem possa ser redimido dos seus erros. E aí vem o Messias, vem o Senhor Jesus, né, que vem com uma promessa de pagar o pecado do homem. E Deus é misericordioso com Cristo, permite a Cristo morrer na cruz pelos seus semelhantes, seus irmãos. E Deus assim o faz. Jesus morre, né? Jesus ali cura o pecado do mundo, onde, se você fizer uma comparação, antes de Cristo era muito mais violento. Depois de Cristo, o planeta começou a se acertar, a se ajustar, cada um respeitando seus territórios, e aí se tornam os países, cada país respeitando suas normas, suas diretrizes, e aí surgem as religiões depois de Cristo, né? Cria-se a Igreja Católica, o protestantismo já existia antes, né? E por aí várias outras religiões, como o judaísmo, e aí hoje vivemos numa seara onde nós temos várias religiões, né? Todo o caminho do bem, ele leva ao Senhor, tá? Tanto o católico, o evangélico, o espírita, e por aí vai, o judeu, né?
todas as religiões, o protestantismo, todas elas vão levar ao caminho do Senhor de formas diferentes, com doutrinas diferentes. Porque quem cria a religião é o homem, não foi Deus que criou a religião, o homem que criou a religião. Então, se você puder fazer uma análise como um todo, ainda assim você reclama do mundo em que você vive, se você observar com calma e ler a Bíblia e analisar as passagens bíblicas do Antigo Testamento, você vai perceber que nós vivemos hoje num mundo muito pacífico e muito bom. Por quê? Hoje as guerras são menores, são diminuídas. Ainda assim tem guerras, tem maldade no mundo? Tem. Mas Jesus veio curar o pecado do mundo, né? E curou o pecado de todos nós. E hoje vivemos num mundo de regeneração. O que eu estou querendo dizer com isso? Onde o ser humano está tendo a oportunidade de se melhorar, de perceber, né, o bem, entender qual é o caminho certo. Hoje o homem sabe qual é o caminho certo e qual é o caminho errado. Aquele que vai para o caminho errado, ele vai sabendo o que lhe espera lá na frente, né? Então a semente que você planta é o que você vai colher lá na frente. Então, na passagem de Isaías, o que quer dizer é isso, simplesmente isso, que viria o Messias para curar o pecado do mundo. E esse Messias chegou, é Jesus Cristo, é o meu Salvador, é o teu Salvador. Eu sou um seguidor de Cristo, sigo a palavra de Deus, é a Bíblia, mas nós precisamos interpretá-la de uma forma mais tranquila e, né, trazer ao conhecimento dos dias de hoje, para que nós possamos entender de uma forma melhor, né? Se você puder observar, Deus enviou vários Messias ao longo do tempo no Antigo Testamento. Se você puder analisar a história e ler com calma, você vai perceber que vários passaram e não conseguiram. E ainda assim ele manda o seu filho, Jesus, e depois de Jesus, mais nenhum outro esteve aqui com essa missão, porque Deus estava satisfeito com o que Cristo implantou em 33 anos de vida, né? E pouco tempo de pregação, né? Pouco tempo de trabalho filantrópico também, porque Jesus ajudou muito aos pobres, dividiu o pão, multiplicou os peixes, né? Matou a fome das pessoas, curou o aleijado, curou o cego, curou Lázaro, né? Deu a oportunidade para que todos entendessem que o bem é o melhor caminho para uma vida eterna. E aí o povo, aquele pouco que acompanhou e foram seguidores de Cristo, disseminaram isso entre os seus, dentro de suas próprias famílias, né, o conceito e o princípio de Cristo, e ao longo do tempo isso foi se inflamando, onde um passou conhecimento para dois, dois passou para quatro, quatro para 8, e assim sucessivamente. Hoje vivemos um mundo bem mais tranquilo, de paz, onde entra pelo caminho errado quem realmente decide caminhar sobre a seara do caminho errado, porque as informações estão aí. Dentro da sua própria família você tem informações do bem, por mais que você não tenha tido uma família rica, afortunada, porque isso também não significa que você vai ter bons ensinamentos. Os bons ensinamentos estão na mão daqueles que são conhecedores da palavra de Deus. E a palavra de Deus está na nossa Bíblia, não é verdade? Então é isso, pessoal. Entenda dessa forma, compreenda dessa forma. Jesus Cristo veio para fortalecer o bem, para falar sobre a palavra de Deus e para pregar o bem e ensinar o bem à humanidade. E Deus cria a família para que o homem possa praticar o bem, para que o homem possa aprender a amar a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, porque é muito difícil amar quem você não conhece. E as famílias foram criadas com esse objetivo, de fazer com que o homem treinasse o amor. E depois que você treina o amor entre aqueles que estão mais próximos de você, você consegue amar a todo mundo em igual proporção como Jesus amou a todos nós, não é verdade? Gente, vou ficar por aqui, tá? Vamos para a nossa oração de encerramento e a gente já volta. Senhor, que o Senhor possa conceder a cada ser humano desse planeta Terra a conscientização que o caminho do bem é a melhor opção para uma vida em paz, amor e felicidade. E que o Senhor ainda assim coloque a dúvida na cabeça daquele irmão que está pensando em fazer o mal e praticar o mal. Porque se ele pelo menos duvidar se aquele caminho que ele está querendo perseguir é certo ou errado, temos uma chance de trazer esse irmãozinho para o caminho do bem. Que assim seja. Amém. E que Deus nos proteja, nos dê paz, amor, sempre. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, indique para alguém que você realmente acha que precisa aí ouvir a palavra de Deus e acompanhar a passagem bíblica, tá bom? Estamos em Isaías, estamos evoluindo até o Novo Testamento, tudo bem? Dê o like, se inscreva e
Compartilhe com os amigos aí. Fiquem com Deus e até a próxima.